vamos lá, pessoal, vamos começar aqui conversando rapidamente, então, para a gente já iniciar. Sempre quando eu converso com alguém, com algum amigo, com algum colega, sobre preparação, sobre as coisas que aconteceram na minha vida e como os caminhos foram sendo abertos até eu conseguir aprovação no concurso que eu sempre sonhei, que é o concurso da magistratura, eu tenho como um marco inicial uma certa data, não uma data específica, mas um momento na minha vida, e eu costumo falar o seguinte, que diariamente, isso para quem acredita, eu acredito nisso, diariamente milagres acontecem na nossa vida. Então milagres acontecem todos os dias da nossa vida. E esses milagres, que eu acredito nisso, eles nos levam a um determinado caminho, e esse caminho vai nos levar a um determinado lugar. E então a gente precisa acreditar que as coisas, quando você planta o bem, quando você busca sempre dar o melhor de si, esse caminho vai te levar sempre para algo positivo. Às vezes um acontecimento na nossa vida pode parecer algo ruim, mas esse algo que hoje pode parecer ruim, ele em verdade pode ser um desvio do caminho para você conseguir chegar em um objetivo maior ou em um lugar muito melhor. E por que eu falo isso? Porque eu começo contando aqui, quando eu falo um pouquinho da minha história, eu começo contando quando eu tinha 14 anos de idade. Então eu volto no passado e até os 14 anos de idade eu sempre quis ser jogador de futebol. Vejam, perna de pau como eu querendo ser jogador de futebol. Não sei como, mas enfim, criança e depois adolescente, a gente fica com isso na cabeça e acha que a gente tem um potencial que a gente não tem. Mas enfim, os milagres acontecem também para nos mostrar isso. Vejam, eu aos 14 anos de idade, até os 14 eu gostava de jogar muito futebol, achava que eu sabia jogar um pouquinho. E aos 14 anos de idade, eu jogando futebol, jogando uma partida, uma pessoa foi convidada para participar lá nesse jogo, nessa brincadeira. E essa pessoa obviamente não foi por maldade, no dia estava chovendo, e ao receber a bola, sofri uma falta. Essa pessoa, esse cara, ele deu um carrinho. No futebol, carrinho é aquela escorregada que a pessoa dá na grama. E ele deu um carrinho e acertou diretamente o meu tornozelo. E eu quebrei o meu tornozelo. Isso foi muito ruim para mim naquele primeiro momento. Chorei muito, fiquei machucado e vi ali a possibilidade de não jogar mais futebol, pelo menos não nos próximos 3 ou 4 meses. Eu tive que ficar com o pé engessado, tive que fazer um procedimento, corri o risco de uma perna crescer mais do que a outra, tal, enfim, teve algumas complicações, mas não tive nada, deu tudo certo. O que acontece? Eu fiquei 3 meses parado, sem poder jogar bola. Como eu não tinha nada para fazer, vejam como são as coisas. Minha irmã sempre estudou piano clássico e ela tinha um teclado em casa. E como eu não tinha nada para fazer, eu pegava aquele teclado, colocava no colo, já que eu tinha que passar o dia todo com os pés para cima. Não tinha nada para fazer, o que eu tinha que fazer? Para fazer eu ia tocar teclado então. Aí a minha irmã me ensinou alguns acordes, os primeiros acordes no piano, né? Era um teclado. E a partir daqueles 2 primeiros acordes eu comecei a aprender e desenvolver sozinho. A banda de pagode agora não, Sam. A banda de pagode fica para uma outra hora, depois eu falo sobre ela. E aprendi os acordes e fui aprendendo sozinho a tocar piano. E então eu descobri um talento para o piano. Na verdade, o talento a gente desenvolve, né? Talvez eu não tenha um dom para o piano, não nasci com ele, mas eu consegui desenvolver um talento que eu também tinha e fui desenvolvendo esse talento lá em casa. Então o futebol ficou de lado e aos 15 anos eu comecei então, Samer, a tocar em bandas lá na minha cidade. E comecei a acompanhar cantores, artistas locais, tocar em bandas, toquei muito em carnaval, toquei muito em festa de São João. Eu sou do Nordeste, então da Bahia, tanto o carnaval quanto o São João são festejos bem fortes lá na nossa cidade, né, no nosso estado. Boa noite, Pri, seja bem-vinda, querida. Então eu desenvolvi esse talento para música, e comecei a trabalhar com música.
Eu tocava muito pouco heavy metal, viu, Leonardo? Você que é fã desse heavy metal, você sabe disso. Então, o que foi que eu fiz? Comecei a tocar em banda. Vejam, aquilo que parecia ruim foi algo bom na minha vida. Por quê? Porque após os 15 anos, até os 15 anos, até os 12 anos eu tinha uma vida bem confortável. A partir dos 13, 14 anos as coisas começaram a ficar difíceis na minha família. Morávamos eu, a minha mãe e a minha irmã apenas, e as coisas começaram a ficar um pouco mais difíceis, financeiramente também. E eu terminei os estudos, segundo grau. Cheguei a pensar em viver de música, mas aí a minha mãe, quase que com uma paulada na minha cabeça, mas uma paulada moral, né, de conversa, me convenceu do contrário. Falou assim, você pode conviver com a música pro resto da sua vida, mas primeiro faça alguma outra coisa também e depois você vai escolher. E aí eu entrei na faculdade. Não tinha condições de estudar fora e... como não tinha condições de estudar fora, fiz a faculdade na minha cidade, uma faculdade privada, inclusive, bem pequena na época, que foi crescendo aos poucos. Mas vejam, aquele lance lá do futebol que me deixou fora dos gramados, mas que me permitiu desenvolver um talento para música, essa música me ajudou a pagar os meus estudos. Porque como a gente passava por uma situação não muito favorável, foi justamente por meio da música que eu consegui pagar a minha faculdade. Então como é que era? Eu devia a faculdade 6 meses até chegar ao período de São João. No período de São João eu tocava muito no São João, juntava a grana e ia lá na faculdade e pagava o que eu estava devendo. Depois do segundo semestre, todo devendo a faculdade, chegava em fevereiro no carnaval, tocava no carnaval com várias bandas, e aí juntava o dinheiro, ia lá na faculdade, pagava o semestre que eu estava devendo. E assim foi a minha vida durante 5 anos de faculdade, né? Matando um leão por dia. Mas vejam, e eu queria muito conseguir um emprego na área do direito e não conseguia, por alguma razão eu não conseguia. Isso parecia algo ruim também, mas vejam, eu não conseguia. Trabalhava muito aos fins de semana tocando, mas durante a semana eu conseguia até estudar. E aí eu ia estudando, às vezes eu tinha que ensaiar, e ensaiava, corria atrás também das minhas coisas e consegui levar a faculdade assim, trabalhando com música. Perdi muita aula nas quintas-feiras e nas sextas-feiras. Engraçado que as minhas aulas de processo civil com um professor que eu gostava muito eram às quintas e às sextas-feiras. E no começo eu não conseguia assistir muito a aula de processo civil. E hoje é a matéria que eu mais gosto, ministro aula sobre ela e tenho um carinho muito grande por essa matéria. Então essas dificuldades, elas me ajudaram a crescer nesse sentido, né? A música me proporcionou muita coisa, me ajudou a pagar a faculdade, já que minha mãe não tinha condições de pagar e eu não conseguia emprego que pudesse pagar a faculdade, mas como a música conseguia me sustentar os meus estudos, eu me mantive firme na música e fui até o fim. Muito bem. Algo que era ruim ficou bom pra mim, né? Porque me ajudou a pagar a faculdade. Futebol não iria me ajudar, muito provavelmente, porque eu não iria ser um grande jogador de futebol. Hoje eu vejo isso. E aí eu me formei, e ao me formar, eu ingressei no escritório de advocacia 1 ano antes de me formar. Em tese seria como estagiário, mas acabava dividindo as contas do escritório também, e eu não tinha outra opção a não ser passar no exame da OAB. Isso eu estou falando do ano de 2006, final de 2006, quando eu me formei, e início de 2007, quando eu prestei o exame de ordem, e aí eu fui aprovado no exame de ordem e comecei a advogar. Comecei a advogar, gostei muito da advocacia. Comecei a ministrar aula de processo civil lá na faculdade, onde eu me formei, por indicação desse meu professor. Isso me ajudou um pouquinho no começo de carreira também. E fui gostando da advocacia, comecei a advogar. Também tive um pouco de sorte, eu acho, na advocacia, porque consegui alguns clientes relativamente bons. Advoguei para bancos e tinha outros clientes também. E essas situações todas me ajudaram aí a manter, pelo menos, de certa forma, equilibradas as minhas finanças. Eu ainda morava com a minha mãe, então não tinha muito problema com isso, porque a casa da minha mãe é casa própria, eu morava lá e a gente conseguia se organizar bem. E na advocacia eu consegui crescer um pouquinho também. Só que a magistratura sempre foi um sonho para mim, desde a faculdade, por inspiração. Eu me inspirava em alguns professores, sentia que era isso que eu queria fazer, e eu poderia contribuir de alguma forma com a sociedade na magistratura. Eu me via magistrado. Só que durante 5 anos de advocacia, que eu advoguei por 5 anos, esse sonho ficou um pouco adormecido. Deixei ele um pouco de lado
E fiquei na advocacia, achando que a advocacia seria muito interessante. Eu pensava, nossa, o céu é o limite, eu não tenho limite remuneratório, não preciso, então eu vou advogar porque eu vou me dar bem na advocacia e etc, etc, etc. E minha mãe sempre falava, meu filho, vai estudar, você sempre quis a magistratura, dinheiro não é tudo na vida. Obviamente a magistratura proporciona uma boa remuneração, mas ela falava, dinheiro não é tudo na vida, vai atrás dos seus sonhos, você sempre quis ser juiz, tal. Vai fazer o concurso, vai estudar. Aí eu fui advogando, aí chegou em um dia que eu pensei o seguinte, falei assim, olha, aconteceram algumas coisas na advocacia também que me desmotivaram um pouco, porque eu tinha um pensamento de um jeito, outras pessoas pensavam de outro jeito, precisavam fazer alguma coisa para conseguir algo em troca e certos tipos de contato que não me agradavam muito na advocacia, mas isso é do perfil de cada um, nada ilegal, mas era do perfil de cada um e eu não me via muito, que eu achava que eu não tinha muito aquele perfil. Então eu cheguei e decidi parar para estudar para concurso. Juntei um dinheiro, consegui fazer um investimento que me proporcionava uma renda mensal e comecei a estudar. Então, tudo bem, depois de 5 anos advogando, eu resolvi estudar e aí inicio os meus estudos no dia 18 de julho de 2011, exatamente uma segunda-feira. Eu me organizei durante uns 15 dias antes, comprei alguns livros, montei uma bibliografia básica, um conhecido meu, procurador da República à época, me deu uns toques, ele falou assim, olha, ele falou como ele tinha estudado, ele falou assim, olha, já deu certo para mim, eu acho que pode dar certo para você também, pode dar certo para qualquer um. Então eu, dentro da minha disponibilidade de tempo, eu segui o conselho e levei esse estudo adiante, me organizei, adequei essa realidade à minha realidade também e iniciei os estudos. Então, segunda-feira, 18 de julho de 2011, eu começo a estudar e aí eu coloco na minha cabeça, eu só vou parar de estudar depois que eu passar na magistratura. Isso é uma frase, era uma frase que eu tinha em mente. E no dia que eu comecei, que eu sentei a primeira vez à mesa para estudar efetivamente, eu falei assim, hoje eu começo a minha jornada para a magistratura. Eu sentei à mesa e comecei a estudar. Como é que eu fiz para estudar? Como foi o planejamento que eu montei? Eu me matriculei em um cursinho. Na época, 2011, pelo menos na minha cidade, só havia curso telepresencial, só que era via satélite, você tinha que ir, se dirigir à unidade para assistir lá, não havia cursos online, e isso facilita demais hoje os cursos online, porque você tem um ganho de tempo maior. Então eu pensei, vou estudar um período em casa, um outro período eu vou advogar, vou continuar advogando, e num outro período eu vou para o cursinho. Então eu advogava de manhã, estudava à tarde e ia para o cursinho à noite. Todos os dias essa rotina. Quando eu tinha alguma audiência à tarde, eu trocava, estudava de manhã e advogava à tarde. Mas via de regra eu conseguia advogar de manhã e estudar à tarde. À tarde eu estudava 3 horas líquidas por dia. Para você estudar 3 horas líquidas, você precisa de 4 horas. Então eu estudava de 2h30 até 3h30. Só que eu tinha de 2 às 16 horas livres ali para eu poder estudar. Às 17h15 começava o meu cursinho. Beleza. Então, religiosamente, todos os dias eu tinha que estudar 3 horas líquidas por dia, de segunda a sexta. Como eu fiz? Eu montei uma bibliografia básica para eu poder estudar e como eu gostava muito de livros, gosto até hoje de estudar por livros, por doutrina, eu resolvi ler um livro por mês. Então eu consegui ler, eu fiz uma meta mais ou menos de tentar ir entre 1.000 a 1.200 páginas por mês, estudando 3 horas líquidas por dia, o que equivale a 35, 40 páginas, até 45 páginas por dia. Comecei com constitucional, constitucional é a base de tudo, é a base do direito, então constitucional deveria ser a base também do meu estudo. Então, como eu tinha 5 anos sem estudar para concurso, eu comecei com doutrina um pouco mais básica, não desmerecendo, obviamente, mas na época eu considerava uma doutrina um pouco mais básica para eu poder ir avançando. Então, constitucional, eu comecei a estudar pelo livro do professor Pedro Lenza, e aí li o livro do professor Pedro Lenza, capa a capa, durante um mês. À noite eu ia para o cursinho e tinha aulas de civil, processo penal, processo penal e as outras matérias. Mas, durante aquele mês, eu só estudava constitucional. Porque para mim eu acho que era bom aquele estudo.
Hoje eu até acho que vale a pena dividir 2 matérias por dia, montar um planejamento. Para mim, funcionava. Como eu estava há muito tempo fora do mercado de concurso, né? Eu resolvi ler uma obra por dia para começar o estudo. Fiz um planejamento a médio e longo prazo. Então eu começo, não fazia resumos, Amira. Eu grifava de caneta os meus livros, depois em uma eventual segunda leitura eu apenas lia aquilo que eu grifava. Então eu comecei com Pedro Lenza. Terminei Pedro Lenza, olha, terminei constitucional, vou para administrativo. Aí comprei aquele livro de Direito Administrativo Descomplicado do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Li aquele livro. Beleza. Terminei, vou estudar processo penal. Li o livro do professor Rogério Greco, parte geral apenas. Não vale a pena estudar parte especial. Não por livro. Parte geral, Pedro Lenza. Depois comprei o livro do Nestor Távora, processo penal. Li o livro do professor Nestor Távora, processo penal. E fui indo assim. E depois eu terminei um ciclo de estudo em 6 meses, praticamente as 6 principais disciplinas. Na segunda leitura, eu já conseguia ter uma leitura mais fluente, mais rápida até, porque eu ia lendo apenas aquilo que eu grifava, né? Então eu lia a doutrina, acompanhava pelo código os dispositivos que eram mencionados e lá no cursinho eu ia montando o meu caderno. Percebam, 2 estudos paralelos eu fazia. O meu estudo, que era das minhas obras, e o estudo do cursinho. Chega um momento que as matérias se encontram. Chega um momento que você vai estudar uma matéria, um tema na aula do cursinho, você olha, caramba, eu lembro que eu li isso no livro tal. E aí o conteúdo ele vai sendo muito mais densificado aí, na nossa bagagem, né? Muito bem. E eu segui isso. Então eu fui estudando e aí a minha rotina era de segunda a sexta, leitura e cursinho. Sábado de manhã, domingo de manhã, eu dedicava para os informativos. Então só estudava informativos e resolvia questões. Sábado de manhã, informativos. Domingo de manhã, terminava de estudar os informativos e resolvia algumas questões. E fui levando. Na minha época não havia ainda o site do Dizer o Direito, o blog lá do Dizer o Direito. Então o que eu tinha que fazer? Eu acessava o STJ e o STF e eu mesmo montava o meu material de informativos. Lia o informativo, sublinhava a frase-chave daquele informativo e ia colando no Word e ia dividindo por tribunal e por matéria. Eu tinha um só do STJ, um só do STF dividido por matéria. Isso me ajudava muito e eu tinha uma leitura muito rápida dos informativos. Muito bem, e segui. Com 8 meses de estudo, eu passei na minha primeira fase da magistratura. Mas antes de eu falar dessa prova, quando eu comecei a estudar, no dia 18 de julho de 2011, eu falei, todo concurso que tiver da magistratura, que for possível de eu fazer, eu vou fazer esse concurso. Não importa se eu só tenho 3 meses, 4 meses de estudo, eu vou fazer. Uma coisa é você treinar em casa, outra coisa é você ir para a guerra e lutar lá na guerra. E fiz assim. A minha primeira prova foi magistratura do Piauí, em 2011 ainda. Eu fiz a prova, saí da prova arrasado, falei, não é para mim, isso não dá para mim. Não tenho a mínima condições de passar numa prova dessa. Eu nunca vi uma prova que só fica pedindo entendimento do STJ. Como é que eu vou ficar decorando entendimento do STJ? Como é que eu vou ficar decorando entendimento do STF? Porque eu não tinha muita noção na época, né? E eu falei, não é pra mim, impossível conseguir vencer uma prova dessa. Fiz 42 ou 45 pontos na minha primeira prova de concurso. Só isso. Falei, caramba... Gente fazendo 65, gente fazendo 70, gente fazendo 75 e eu fiz 42 ou 45, não me lembro agora. Falei, não é pra mim. Mas tudo bem, eu tinha consciência que minha preparação era de médio a longo prazo. E aí eu segui, fiz outros concursos, também fui muito mal, só que a cada concurso que eu fazia, tendo em vista que eu estava conseguindo manter essa rotina de estudo, cada concurso que eu fazia, eu obtinha uma nota maior. Então comecei com 45, depois fui para 49, depois eu comecei a chegar na casa dos 50, depois fui para 56, depois eu fui para 59, depois eu cheguei a 60 nos concursos. Com 8 meses eu tinha feito acho que uns 2 ou 3 concursos, eu consegui aprovação em uma primeira fase da magistratura. Eu até acho que aquilo ali não era para acontecer, mas aconteceu. Eu não estava preparado para aquele concurso, para dizer, olha, eu estava muito preparado. Não, mas caíram muitas questões que eu tinha estudado recentemente e fui aprovado na primeira fase, que foi da magistratura do Pará. Eu acho que foi 2011 ou 2012, não me recordo agora.
E aí passei na primeira fase do Pará, meus amigos todos ficaram doidos, falando, caramba, você passou, vai estudar, você vai ser juiz, sei o que lá, foi muito rápido. Só que coincidiu que a segunda prova do Pará, na data da segunda fase lá do Pará, seria a primeira fase da magistratura de Goiás. E eu falei o seguinte, eu falei assim, olha, e quando eu passei na primeira fase do Pará, eu falei assim, cara, é plenamente possível ser aprovado na magistratura. Plenamente possível ser aprovado na magistratura. Então, isso me deu força, porque eu falei, já estava vindo com muita força, porque eu já via o meu crescimento nas provas. E ali naquele dia eu tive certeza que realmente eu só ia parar de estudar para concurso no dia que eu passasse. Nessa primeira prova acho que foram 62 ou 64, Amira. Foi uma prova com a nota de corte bem baixa, 62 ou 64, salvo engano. E aí eu tive certeza que cedo ou tarde eu iria passar. O que foi que eu fiz? Eu abri mão da segunda fase do Pará para fazer a primeira fase do estado de Goiás. Porque eu tinha certeza que cedo ou tarde eu iria passar. Eu não tinha dúvida mais de que eu iria passar na magistratura. E eu tinha certeza que eu só ia parar de estudar quando eu passasse. Então poderia demorar 10, 15 anos e eu ia ficar estudando esses 10, 15 anos. E aí eu fui fazer a primeira fase de Goiás e não fiz a segunda fase do Pará. Perdi na primeira fase de Goiás, prova FCC, texto de lei. Eu nunca fui bom em texto de lei, estudava muito por doutrina e jurisprudência, me dava muito bem nas provas CESP, mas não me dava muito bem nas provas FCC. Perdi na prova de Goiás e tive que começar tudo de novo. Mas fui tranquilo, fui fazendo prova, fui fazendo sempre as provas que vinham aparecendo e fui me submetendo a elas. Doutrina informativa, isso. Lei seca já vou falar, Adriane. Vou falar lei seca. E fui dessa forma. Aí em 2012, percebam, comecei em 2011, 2012 já tinha um ano de estudo. Em julho já tinha um ano de estudo. Fiquei muito feliz com aquilo e vi que realmente era possível e que eu sentia que eu estava adquirindo uma certa bagagem do direito, das matérias. E cada dia que passava, cada prova que eu fazia, eu aumentava a pontuação. Então eu vinha numa crescente, porque eu tinha um estudo organizado e tinha um estudo constante. Eu não parava uma semana, não podia parar uma semana. Um dia que eu ficava sem estudar, já mudava o meu humor. Já ficava com o humor um pouco mal-humorado. Então eu fiz isso. Continuei estudando. E então em 2013 que as aprovações vieram. Em 2013... eu consegui ser aprovado no concurso do Ministério Público do Tocantins. Ministério Público eu fazia muito pouco concurso, fiz basicamente 3, acho que um no estado de Goiás que eu não passei, fiz um no Tocantins que eu passei e fiz um em Rondônia que eu passei também. Em 2013 vieram as aprovações, eu fui aprovado no Ministério Público do Tocantins e fui aprovado também para analista judiciário, execução de mandados, oficial de justiça aqui do TJDFT em 2013, mas só fui ser chamado em 2014. Só que em 2013 eu fui aprovado nesses 2 concursos e todos os concursos da magistratura do ano de 2013 eu perdi por 1 ou por 2 questões na primeira fase. Todos. Parecia que era um karma. Eu ia fazer a prova, sentia que eu estava indo bem e perdia por 1 ou 2 questões. Aí eu fiz a prova de 2013 do TJDFT, a prova do Summer, a prova que o Summer fez, eu fiz aquela prova também, fui relativamente bem naquela prova, na primeira fase, isso em 2013, salvo engano acho que foi em 2013 ou foi em 2013 a prova, salvo engano, não me lembro agora. Fui relativamente bem naquela prova, e eu já havia começado a estudar para a segunda fase, porque eu tinha ido bem e não era possível não aproveitar os recursos. Eu acho que eu tinha feito 62 ou 63. Falei assim, não é possível, a nota de corte vai estar em 64, 65, não é possível eu não conseguir aproveitamento das anulações. Só que veja, eu comecei a estudar para a segunda fase, aí vieram as anulações, eu aproveitei uma única questão, acho que de 6 anuladas, a nota de corte, salvo engano, foi 64 e eu fiquei com 60, a nota de corte foi 66 e eu acho que eu fiquei com 64 ou 65, 1 ou 2 questões.
ali o mundo desabou, né? Porque era um concurso muito visado, assim, tido como um dos mais difíceis do país, tal. Inclusive na primeira fase, um concurso muito concorrido e muito perto da minha cidade, eu sou do interior da Bahia, muito próximo aqui de Brasília. E eu falei, caramba, foi por pouco isso aqui. E eu continuei estudando. Em 2013 eu já estava relativamente bem, já começava a passar em alguns concursos em primeira fase. Passei no TJ do Maranhão na primeira fase também, em 2012 para 2013, eu já começava a ir bem. E aí eu continuei estudando em 2013 o ano todo uma ou duas questões. Em 2014 eu já tinha terminado o cursinho, então eu já estava estudando apenas pelo meu material e pelos livros. Inclusive eu comecei a estudar por outros livros. Então, o livro de constitucional, terminei o Pedro Lenza, li mais 2. Livro de processo penal, terminei o Nestor, li mais 1. Livro de direito penal, terminei o Rogério Greco, li mais outro. E fui lendo outros livros e lendo Lei Seca também, todos os dias, e os informativos nos finais de semana. Como eu não estudava mais à noite no cursinho, só em casa, eu me dei o luxo de toda terça-feira jogar meu futebol com os amigos, porque eu acho que a gente não pode bitolar também. Muito bem. Eu não queria ficar bitolado, tinha que ter um lazer. Então, terça-feira à noite era dos meus amigos, futebol com os meus amigos. Sábado à tarde era futebol com meus amigos, com a minha família. Sábado à noite com a minha família. Domingo à tarde e à noite com a minha família. Reli os primeiros livros, sim, Amira, e reli os segundos também. E então eu fiz isso, dei uma diminuída, não no ritmo de estudo, ritmo forte. Apenas tirei um dia na terça-feira, eu não estudava à noite. Só esse dia que eu ia jogar futebol com os meus amigos para também não ficar muito bitolado. Daqui a pouco eu passo a bibliografia completa, Armon, tranquilo. E fui nessa. E aí, vejam, como é importante você não ficar muito bitolado. Cada um tem o seu tempo. Confie no seu potencial, acredite que é possível, faça o seu melhor e, sobretudo, seja honesto com você mesmo. Eu era muito honesto comigo, porque eu sabia que eu estava estudando. Então não tinha dúvida que eu iria passar. Eu fazia prova, eu lembro de uma pessoa na minha cidade que toda vez que eu chegava em casa, e quando chegava em Barreiras de volta, e essa pessoa me encontrava na rua, falava assim, e aí, já passou? E eu com a maior tranquilidade do mundo, sem me deixar abater, eu falava assim, ainda não, infelizmente, mas uma hora eu passo. Minha resposta era sempre essa, ainda não, mas uma hora eu passo. Ainda não, mas uma hora eu passo. Então, sempre era assim, essa pessoa sempre me encontrava e falava, e aí, já passou? Ainda não, mas uma hora eu passo. Pronto. E isso eu não me abatia com isso. Seguia a minha vida normalmente, meu futebol na terça-feira e estudava durante toda a semana. Beleza. Até que no final do ano de 2013, eu passei o Réveillon no Rio Grande do Norte com os amigos. Fui passar o Réveillon lá. Falei assim, olha, estudei o ano todo, vou passar 6 dias em Natal para eu poder descansar um pouco. Só que a minha prova do TJDFT, a prova do meu concurso, era na metade do mês de janeiro. Era tipo assim, era no dia 15 de janeiro, não me lembro agora. E no dia 3 de janeiro eu estava na praia, curtindo uma praia, comendo um peixe assado na praia. E aí eu pensei comigo mesmo nesse dia, eu falei assim, caramba, todo mundo estudando pro TJDFT para a primeira fase e eu aqui na praia. Eu me senti assim, a pior pessoa do mundo, né? Mas eu depois fiz uma reflexão, pensei assim, poxa, eu sou tão honesto comigo, eu estudo todos os dias, será que eu não poderia tirar 7 dias para poder fugir um pouco disso, renovar as energias, respirar, oxigenar mais o meu cérebro e voltar para os estudos, ainda que esteja faltando poucos dias aí para a minha prova. Então eu trabalhei bem com isso, fiquei na minha praia, curti a minha praia, cheguei na minha cidade e dei aquele gás nas últimas semanas, nos últimos 10 dias antes da prova do TJDFT. Fiz a prova do TJDFT e passei na primeira fase. Percebam então que eu nunca bitolei, né? Nunca fui uma pessoa bitolada, sempre consegui dividir. Eu acho que a gente tem que exercitar isso na nossa vida, não deixar que a nossa pressão diária de estudo tome conta da gente. Seguir assim. Passei na primeira fase da TJDFT, uma prova muito difícil, e falei, caramba, agora é tudo ou nada. Comecei a estudar para a segunda fase, inclusive eu me matriculei no CPIURES, o CPIURES estava começando a época. Eu vi que tinha um cara lá chamado Sam Erage, que eu não sabia nem pronunciar o nome desse cara direito, que estava ministrando o curso para a segunda fase, a querida amiga Fabiana.
e eles ministraram um curso de sentença e eu fazia da minha cidade. Eu era tão assim, eu sempre fui um pouco avesso assim, à tecnologia, hoje eu estou mais inserido nas redes sociais e então eu tinha contato ao invés de por Skype, que era na época, era por telefone. Eu não queria ter Skype na época, não tinha muita rede social assim, as redes sociais havia mais ali galera do Orkut, depois o Facebook, então eu já estava ali e não tinha muitas redes sociais. Hoje ela é uma ferramenta importantíssima, inclusive para quem estuda para concurso, nós sabemos disso. Mas na época não existia ainda. Então meu contato era por telefone, mandava as minhas sentenças por e-mail e eram corrigidas e tinha um contato por telefone. Fiz o curso, foi muito bom para mim, fui para a segunda fase, fui muito bem na segunda fase e passei. Apenas 5 pessoas passaram na segunda fase do TJDFT. Apenas 5 pessoas. De 300 eu acho que fizeram a segunda fase. 5 pessoas passaram na segunda fase do TJDFT no meu concurso. Depois com os recursos, no total 7 pessoas passaram na segunda fase e essas 7 pessoas foram aprovadas depois na prova oral. Então vejam, e eu tenho certeza, e eu via isso com o resultado, falei assim, caramba, tanta gente com mais tempo de estudo que eu, tantas pessoas com mais capacidade, às vezes a gente pensa isso, né? A pessoa está estudando há mais tempo, ela sabe muito mais do que eu e ela não passou, e eu estou aqui fazendo o quê? E quando você vê, você fez uma prova oral, já terminou a prova oral e você foi aprovado. Então, em 2014, começou o ano na praia, eu comecei esse ano na praia, poucos dias da primeira fase da JDFT, eu faço a prova oral no dia 20 de setembro de 2014 e no dia 30 de outubro eu tomo posse, então sou empossado como juiz de direito substituto aqui da Justiça do Distrito Federal e Territórios. Engraçado que no dia da prova oral, após a sessão, né, foi um sábado e foi uma sessão longa, porque eram apenas 7 candidatos, então começou às 8 da manhã e terminou às 8 da noite, então eles arguíram todos os candidatos no mesmo dia. Após a arguição, eles já divulgaram o resultado, eu estava sentado lá na sessão e eles divulgaram a nota de todo mundo havia sido aprovado. Engraçado que eu sequer consegui assim, chorar, e eu sempre fui um pouco até emotivo assim, mas não consegui chorar porque na verdade apenas assim, meio que um peso saiu das minhas costas e mais aquela questão do alívio que chegou, né? Depois de uma luta muito dura, de um período grande de luta, o alívio vem. Então eu me senti muito tranquilo com aquele resultado, fiquei muito feliz, mas muito tranquilo ao mesmo tempo, porque eu sabia que eu sempre tinha isso na minha cabeça, né? Pode durar 3, 2, 1 ou 10 anos, eu só vou parar de estudar quando eu for aprovado. Então para mim aquilo era muito tranquilo. Se eu não fosse aprovado ali, eu ia ser aprovado em um outro concurso da magistratura em um outro estado. Então recebi com muita tranquilidade, mas também com muito alívio aquela aprovação. Então eu começo meus estudos para a magistratura no dia 18 de julho de 2011 e sou empossado no TJDFT no dia 30 de outubro de 2014. Então 3 anos e 2 meses, né, de preparação. E 3 meses, perdão. 2 anos, 3 anos e 3 meses de preparação até o TJDFT. Em 2013 eu já havia sido aprovado no concurso do Ministério Público e não havia sido chamado ainda. E em 2014 eu fui aprovado no concurso do Ministério Público de Rondônia, e aí desisti do concurso, não levei meus exames médicos porque eu já havia sido aprovado no TJDFT. E fui para a prova oral do TJ Rio Grande do Norte, mas desisti, passei para a prova oral, mas desisti desse concurso porque eu havia sido aprovado no TJDFT também. Então percebam, às vezes um acontecimento, eu volto lá para os meus 14 anos, ruim, e ele te leva para um caminho totalmente diferente. Consegui desenvolver um talento para a música que me ajudou a pagar os estudos. E os estudos me levaram à advocacia, e a advocacia me levou ao estudo para concurso público, e esse estudo ele foi constante até a minha aprovação. E essa questão dos milagres, inclusive em coisas que num primeiro momento podem não parecer boas, eu tenho um outro exemplo. Na minha prova do Ministério Público de Tocantins, antes da prova oral,
eu estava muito bem colocado no concurso, eu fiz um concurso bom, caíram questões na prova discursiva que eu dominava. E antes da minha prova oral eu era o 6º colocado lá no Ministério Público do Tocantins. Isso antes da minha prova do TJDFT, porque o Ministério Público foi em 2013, o TJDFT que eu fiz, que eu passei, foi em 2014. Então eu só tinha aquele concurso que eu estava prestes a ser aprovado, MPTO, Ministério Público do Tocantins. E eu fui para a prova oral. No dia da prova oral eu era o 6º colocado no concurso. Eu pensei, olha, dificilmente há uma mudança muito grande nessa ordem. Dificilmente há uma mudança grande nessa ordem. Então, eu já comecei a procurar, pesquisar as cidades do Tocantins, aquelas cidades menos violentas, aquelas cidades mais próximas ao estado da Bahia, justamente para poder, que eu já me sentia aprovado. Falei, não é possível que eu vou ficar muito longe da classificação aqui. Eu sou o 6º colocado. E acho que eram, sei lá, 16 vagas, 15 vagas. Falei, não é possível, eu já estou dentro. Fiz a prova oral, a prova oral do Ministério Público do Tocantins e fui muito mal na prova oral do Ministério Público do Tocantins. Eu saí da 6ª colocação para a 42ª colocação no resultado final do concurso. Eu era o 6º colocado antes da prova oral e após a prova oral eu era o 42º colocado, com chances mínimas de ser nomeado promotor de justiça, embora houvesse uma esperança. Só que depois, vejam, o que aconteceu? Se eu tivesse sido aprovado no Ministério Público do Tocantins, muito provavelmente eu estaria muito conformado com a carreira, porque é uma carreira belíssima do Ministério Público. Eu estaria em uma cidade do Tocantins, trabalhando lá, muito provavelmente já tranquilo, acostumado com a minha rotina de trabalho. Dificilmente eu iria estudar para a magistratura do TJDFT e ainda que eu tentasse o concurso, dificilmente eu iria passar, porque eu não teria talvez o mesmo vigor de estudo que eu tinha antes de ser aprovado em nenhum concurso. Então veja, esse resultado ruim para mim, que caiu assim como um balde de água fria na minha cabeça, sair da 6ª colocação para a 42ª, foi excelente para a minha aprovação do TJDFT. Porque se não fosse essa, não reprovação, mas essa classificação ruim no MP Tocantins, com toda certeza eu não teria ido bem lá no concurso do TJDFT. Então, acreditem que as coisas acontecem no momento em que elas devem acontecer. O nosso tempo é totalmente diferente do tempo de Deus ou do Criador ou das energias cósmicas aí, que conforme a crença de cada um, né? Então, e é justamente isso, Cristiane, essa ideia de que a gente não escolhe o concurso que nos escolhe, isso é muito certo. E uma coisa que é certa também é que existe realmente uma fila. Há pessoas hoje que estão há muito mais tempo que vocês estudando, elas vão passar. E vocês vão ter uma bagagem maior, e vocês vão indo na fila. E outras pessoas estão começando agora a estudar, vão para trás de vocês, então essa fila existe. Se você não para de estudar, o seu momento vai chegar. Não tem como. Não só a espiritualidade, mas a física, ela também responde a essas questões, né? Você vai passar, não tem como não passar. Então, basicamente é isso. O método de estudo foi esse, meu método de estudo foi esse, e duas coisas aqui para a gente poder encerrar essa nossa conversa. Duas coisinhas. Primeira, as obras, né? Quais obras eu escolhi? Eu li. Eu vou falar os livros que eu li de capa a capa. Então eu li o Pedro Lenza, depois eu li o Dirley da Cunha Júnior, depois eu li Marcelo Novellino. Constitucional eu li esses 3 livros. Porque eu ia fazendo o ciclo. Terminava um livro, ia para outro, depois eu voltava para o segundo ciclo, repetia as disciplinas em livros diferentes. Às vezes primeiro eu lia as partes que eu havia grifado, ou às vezes eu passava já para um outro livro. O Bernardo é excelente também, pode ler tranquilamente. Eu li esses 3. Depois, direito administrativo, eu li do Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo. Depois eu li o livro do José dos Santos Carvalho Filho, 2 livros que eu gostei também. Depois, direito penal,
Primeiro eu li a parte geral do Rogério Greco, um excelente livro, e depois uma outra obra que para mim é a melhor que tem hoje. Eu sou apaixonado por essa obra, que é o Tratado de Direito Penal do professor César Roberto Bittencourt, que é a parte geral, um livro maravilhoso. Você chora ao ler o livro. Eu fiquei encantado com aquele livro, gostei muito. Então li essas duas obras. Processo Civil, eu li o volume 1 do professor Fred Didier e li o volume 2 do professor Fred Didier, apenas metade do livro, da metade para frente. Que é a parte que fala sobre tutela provisória, sobre decisão, coisa julgada e teoria dos precedentes. Então, processo civil, li essas duas obras. Direito civil, eu estudava só por texto de lei e por informativos. Li a parte geral do professor Pablo Stolze, só a parte geral do professor Pablo Stolze, e como eu fiz prova para o Ministério Público, prova oral para o Ministério Público, eu estudei famílias e sucessões do Tartucci e estudei direitos reais do Tartucci também. Então Tartucci, direitos reais, apenas para ter uma noção geral, e famílias e sucessões do Flávio Tartucci. Matheus Carvalho é excelente também, pode seguir com ele. Então, eu li basicamente aqui essas obras. Processo penal, eu li o professor Nestor Távora. Depois do professor Nestor Távora, eu li o livro de processo penal de Eugênio Pacelli. Particularmente, Eugênio Pacelli mais para quem vai fazer aí MPF, talvez Magistratura Federal. Os outros concursos podem ir com o Nestor também. Tem outros livros, o Avena também é muito bom. Podem ir nesses outros livros aí que vocês vão se dar bem. Tá bom? Direito penal, vocês podem ir pela própria sinopse da Juspodium, parte geral, tem uma sinopse muito boa de direito penal. O próprio livro do professor Cléber Masson também é um livro muito bom, eu tenho esse livro. Então fiquem aí, eu acho importante você se sentir bem com cada livro, né? E eu fiz isso, li essas obras. E pra gente finalizar, informativos e questões sábado de manhã e domingo de manhã. Sábado de manhã e domingo de manhã. Depois que eu li essas obras, como eu já tinha já uma certa bagagem nas disciplinas, muita coisa eu já podia pular, eu comecei a intercalar nos meus dias da seguinte forma: como eu não estava mais fazendo cursinho, eu tinha a tarde e a noite para estudar, de tarde eu continuava nos meus livros e à noite eu ficava só no texto da lei. O texto da lei é imprescindível para a primeira fase. Texto de lei é imprescindível para a primeira fase. Tá bom? Então, após o cursinho, depois que eu montei meu material e que eu li os meus livros, de tarde, livro, e de noite, texto de lei, texto de lei, texto de lei. Beleza? Muito bem. Cristiane, querida, seja bem-vinda. Grande abraço a você. Querida colega, né, de escola. Maravilha, que bom você aqui. Então, eu fiz isso. Tá bom? Informativos de quanto tempo? Um ano atrás, um ano atrás. Eu sempre pegava um ano atrás e ia revisando um ano atrás. Você advogava. E aí, como eu só estava meio período à tarde e à noite, de manhã eu continuava advogando. Não parei tudo apenas para estudar. Eu acho que é importante você ter uma outra atividade porque você dá valor mais ao tempo. Se você só tem o tempo para estudar, você tem a falsa percepção que você tem muito tempo e você não aproveita seu tempo direito, não se concentra. Então o tempo era muito precioso para mim, Samira. Porque como eu advogava de manhã, à tarde eu tinha que aproveitar ao máximo o meu tempo para poder estudar. Tá bom? Se eu li informativo todo ou só o resumido? Só o resumido. Só li o resumido, olhava lá a ideia do informativo e ia organizando no meu material. Tá bom? Isso, Samira, pode continuar. É bom fazer essa divisão aí. E por fim, meus amigos, eu chamo a atenção para um ponto que eu acho importante, que é o de não se isolar. Eleitoral, texto de lei informativo, e empresarial, texto de lei informativo também. Para a prova oral, eu estudei eleitoral, mais para a segunda fase, para a prova oral. Cadê o meu dia de eleitoral? Aqui, do Marlon Tomazetti. Eu comprei a coleção do professor Marlon Tomazetti, estudei por ela e mais para a segunda fase, prova oral, alguns temas importantes de direito eleitoral, de direito empresarial, perdão. Beleza, licitações só lei de licitações. Tá bom? TJDFT eu acredito, Marcos, que ano que vem saia, tá bom? Ano que vem deve sair. E por fim, pessoal, para a gente encerrar a nossa live de hoje, eu chamo a atenção para um ponto que eu acho que é muito importante, que é não se isolar. Não adianta a gente querer ficar isolado, esquecer dos amigos, esquecer dos colegas de concurso também, não querer compartilhar o conhecimento, não trocar experiências com colegas de concurso, porque isso não vai levar a gente a lugar muito longe. E por que eu digo isso?
porque eu chamo a atenção a dois acontecimentos na minha vida para vocês verem como as coisas acontecem e como elas vão ocorrendo. O primeiro é que tenho uma amiga que estudava para concurso à época e ela inclusive me incentivava a estudar sempre que eu a encontrava, e ela já estava estudando um bom tempo para magistratura e ela sempre falava: Jair, você tem que estudar, você sempre sonhou com isso, porque você não para de advogar, vai estudar, tal. E ela sempre até me motivava nesse sentido. Então no dia que eu resolvi parar para estudar, comecei a estudar no dia 18 de julho de 2011, eu fui estudar e chegou um momento em que eu vi que eu estava já começando a ser aprovado em alguns concursos ou chegando muito próximo da aprovação, e ela ainda não, essa pessoa ainda não. Então eu me senti na vontade, no desejo de tentar entrar em contato com ela, compartilhar um pouco com ela da minha experiência, que estava dando certo para mim, e talvez o método de estudo dela não estivesse dando muito certo. E eu tentei falar com essa pessoa 2 ou 3 vezes, liguei para ela umas 2 vezes, ela não me atendeu, depois eu liguei de novo, quando a gente começou a conversar, ela já começou a desconversar totalmente, não queria tocar no assunto de concurso porque ela se isolava. Eu particularmente sentia isso, que ela estava se isolando. E uma pessoa com um potencial incrível, incrível, incrível. E ela se isolou, e eu sempre com aquela vontade de conversar com ela, de compartilhar com ela, porque eu via que ela tinha muito potencial, mas talvez o método não estava dando certo, eu queria compartilhar um método que estava dando certo para mim, que eu via que ia me ajudar a ser aprovado, e ela se isolou. E ela não foi aprovada, e depois ela desistiu de fazer concurso, depois, sei lá, 3, 4 anos estudando, uma pessoa com potencial incrível, 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 incrível. Só precisava talvez mudar a forma de estudar, que o conhecimento tinha demais. Então não adianta se isolar, a gente precisa nos permitir de trocar ideias com outros colegas. E quando a gente viaja, encontra com um colega, não adianta querer discutir, achar que você sabe mais ou eles sabem mais que você. Tentem compartilhar aquilo que está dando certo e as coisas vão acontecendo. Isso é tão verdade que no dia da minha segunda fase do concurso da JDFT, 3 amigos, né, fizemos amizade. Eu e mais 2, na verdade. Éramos em 3. E ficamos no mesmo hotel. Para vocês verem como as coisas acontecem. Ficamos no mesmo hotel. Na prova discursiva, era numa sexta-feira, a gente desceu para tomar café e esse meu amigo ele falou assim: Jailton, você se lembra dos métodos de interpretação da Constituição? Cara, eu não estou lembrado muito, me explica aí. E eu e o outro colega que estávamos lá, a gente começou a explicar para ele no trajeto até o local da prova, sobre os métodos de interpretação constitucional. Falamos vários métodos lá, os métodos que a gente estuda lá no direito constitucional. Beleza, então esse é esse, científico espiritual, normativo estruturante e tal, e os métodos de interpretação constitucional. Beleza. Chegou na prova, de 10 questões CJDFT, prova discursiva, cada questão valendo um ponto, uma questão pedindo para falar sobre o método de interpretação constitucional normativo estruturante. A gente tinha acabado de falar para ele e ao mesmo tempo a gente praticamente revisou essa questão. Então uma questão que você consegue um ponto nela tranquilamente, e tirar um ponto em uma questão do TJDFT é deixar você na cara da aprovação da segunda fase, por exemplo, porque é muito difícil você conseguir um ponto cheio em uma questão discursiva. Então vejam, isso aconteceu. Tudo bem, viemos para o hotel, voltamos para o hotel, todo mundo feliz que caiu a questão, que a gente discutiu a questão. No outro dia, sentença cível. A gente acordou e a gente conversando sobre sentença cível, a gente começou a conversar. Como é que faz uma embargos à execução? Qual é a estrutura da sentença de embargos à execução? A gente começou a discutir a estrutura assim, assim, assim. Qual foi a peça no meu concurso? Embargos à execução. Se a gente não tivesse conversado, se não estivéssemos abertos para a conversa, para a troca de experiência, talvez a nota caísse um pouquinho na prova. Caiu lá em embargos à execução e fizemos embargos à execução. No outro dia, na última prova, parece mentira, mas é verdade, prova de sentença penal, eu acordei com a seguinte dúvida. No café perguntei para ele: lesões corporais. Se a pessoa quebra um dente, o que acontece? Aí ele falou assim: depende. Depende se vai perder a função mastigatória. Perdeu a função mastigatória, mas é possível corrigir com cirurgia. Que é essa outra situação. Qual foi a minha sentença penal? Uma desclassificação para uma lesão corporal
a pessoa tomou uma paulada na cabeça, perdeu a função mastigatória, mas por cirurgia era possível consertar. À época tinha um entendimento no sentido que não seria lesão grave, enfim. E havia uma discussão lá se era ou não lesão grave e a gente tinha discutido sobre isso e aí a prova foi tranquila, né? A Mira, não, dos 3 eu passei e os 2 ficaram por muito pouco. Eles na verdade foram muito bem nas sentenças, mas acho que eles perderam por pouquíssimos décimos nas questões discursivas. Tá? Então vejam, essa troca de experiência é importante. Não se isole, esteja sempre aberto para trocar experiência com os outros colegas. Tá bom? Acreditem sempre no potencial de vocês, acreditem que a fila existe e acreditem que se vocês não passarem hoje é porque alguém em algum momento, em algum lugar nessa nossa vida terrena vai estar precisando de vocês. Então não fiquem pensando que vocês não são merecedores ou que vocês não vão conseguir por conta de um resultado negativo. Continuem, porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus e alguém vai estar esperando por vocês porque esse alguém vai estar precisando de vocês. Tá bom? Direito tributário, eu estudei pelo livro do professor Sabag, tá bom? Processo civil, texto de lei, estudei pelo livro do professor Fred Didier, volume 1 e volume 2, apenas a parte final do livro, decisão, coisa julgada e ter tutela provisória, tá bom? Revisava muito, terminava o estudo, depois o ciclo de estudo das matérias, depois ia para a revisão, ok? Queridos amigos, muito obrigado, foi muito bom estar aqui com vocês nessa nossa live, espero que eu tenha ajudado de alguma forma aí com essa minha história para vocês. Acreditem sempre que o sonho é possível e que a vitória ela é certa quando a gente persiste, porque vocês vão estar plantando hoje e vão colher frutos maravilhosos muito em breve. Tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até uma próxima. Obrigado, até mais.